Estamos ao vivo, que bom ter vocês por aqui, parabéns por vocês estarem aí esse tempinho, tirarem esse tempinho pra gente bater papo, né? Sejam bem-vindos ao nosso Café com Salto Alto. Semana passada eu não pude estar por aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, para quem nunca esteve, para quem está entrando agora, o Café com Salto Alto é um encontro que eu tenho toda semana. Eu venho aqui às 4h15 da tarde, toda terça-feira às 4h15 da tarde, eu venho aqui ao vivo para bater um papo com você, para poder conversar, para trazer informações, né, sobre o empreendedorismo feminino, sobre empoderamento feminino. Eu sou Giovanna Quini, eu sou educadora, mentora, coach e uma apaixonada pelo empreendedorismo feminino. Durante muitos anos eu trabalhei com empreendedorismo, dando aula em faculdade, e nos últimos anos eu tenho trabalhado com a área da beleza, o mercado da beleza. Da pandemia para cá, eu tenho sido muito procurada por algumas pessoas para ajudar, né, a abrir novos negócios, a começar uma nova atividade. E aí houve aí uma mudança de foco, né? E aí as pessoas começaram a me procurar e eu falei, bom, eu acho que eu vou contribuir muito mais se eu estiver trabalhando com o empreendedorismo feminino, com todas as mulheres empreendedoras. Primeiro eu quero começar esse nosso encontro de hoje falando, contando para vocês um pouquinho do que está acontecendo, né? Alguns estão percebendo que eu estou mais ausente aí das redes sociais, estou publicando pouquíssimos stories, tenho uma publicação diária com vocês, mas eu estou um pouquinho longe. Nos últimos 10 dias tem sido bem desafiador. Minha mãe não está bem debilitada, a saúde dela está bem complicada. Para quem me acompanha sabe que em março do ano passado, né, eu vim morar com ela para cuidar um pouquinho da saúde dela. E nos 10 últimos dias, o quadro dela evoluiu muito rapidamente. E ela tá, infelizmente, numa cama, ela não tem, precisa de ajuda, de auxílio para tudo. Então eu tô um pouquinho afastada realmente para cuidar dela, para me dedicar. Esses últimos dias eu tive que fazer toda uma reformulação aí na minha rotina, né? Então, imagine, né? Além de cuidar da casa, trabalhar, cuidar dela, e é um bebê. E é o momento que ela precisa realmente do meu carinho, do meu cuidado, do meu colo. E eu tô me dedicando muito a isso, a cuidar dela. Então, por essa reformulação, eu fiquei aí, eu tô alguns dias aí um pouquinho afastada das redes sociais, fazendo uma publicação. Semana passada a gente fez uma semana inteira sobre imagem. Essa semana eu tô falando sobre inteligência emocional. Tenho tentado produzir conteúdo, mas não no mesmo ritmo que antes. Até porque eu preciso realmente desse tempo para cuidar dela. Bom, mas toda terça-feira eu quero estar aqui. Hoje eu tenho um convite especial, às 18 horas, eu fui convidada para uma live muito importante, uma live que vai acontecer no Instagram. Então você que está aqui no Facebook, vá para o meu Instagram, às 18 horas, é uma live internacional. Ruth Almeida é uma consultora da área da beleza, ela está em Portugal e nós vamos fazer essa live juntas hoje às 6 horas, tá? Mas esse nosso encontro agora, às 4 horas da tarde, é hora de nós tomarmos nosso café. Eu tô aqui com a minha xícara, não estou tomando café, né? Eu tô na base do energético mesmo, para aguentar todo esse pique. E toda segunda-feira, geralmente, eu abro uma caixinha de perguntas no meu story, está lá a caixinha de perguntas, para que vocês deixem ali, né, alguma sugestão de assunto pra gente bater um papo. E semana passada, bem naquele burburinho que eu não conseguia vir aqui, me deixaram uma pergunta muito interessante. Primeiro que essa pergunta veio de alguém muito especial para mim. Durante mais de 15 anos eu dei aula no ensino superior. E eu tenho a alegria de ter não apenas ex-alunos, mas grandes amigos. Eu fiz amigos. E uma dessas amigas, a filha dela me segue. Olha que delícia. Não só a aluna me segue, mas a filha dela me segue. E a filha dela deixou essa pergunta. Eu vou ler qual foi a pergunta que ela deixou. Não vou falar o nome dela, é claro. Mas eu vou ler aqui a pergunta que ela deixou, que eu achei uma pergunta muito interessante. É uma garota
uma garota muito novinha, que tá realmente aí querendo, descobrindo muita coisa na vida, e ela deixou a pergunta. Cadê a pergunta dela aqui? A pergunta dela, eu sempre deixo a caixinha de perguntas lá, né? Cadê a caixinha de perguntas? Aqui. Deixa aqui sua pergunta, né, pro nosso encontro Café com Salto Alto. E ela deixou a seguinte pergunta: como me tornar uma mulher poderosa? E aí, hoje, em homenagem a essa pergunta dela, eu vou fazer a live aqui, né, nossa meia hora aqui, realmente sobre isso, sobre como se tornar uma mulher poderosa. Primeiro, o que é ser uma mulher poderosa? Ser uma mulher poderosa é aquela mulher que tem o controle da própria vida. É aquela mulher que sabe realmente o que ela quer e conquista isso. É aquela mulher que não fica seguindo padrões. É aquela mulher que realmente vai em busca daquilo que ela quer. A mulher poderosa é aquela que sabe todas as qualidades e competências que ela tem e a capacidade para conquistar, mas também é aquela que sabe onde ela precisa crescer, onde ela precisa mudar. Graças a Deus, nenhum de nós não somos perfeitos. Nenhum de nós nasceu com todas as competências e capacidades para conquistar tudo. Nós precisamos crescer, precisamos nos desenvolver. E a mulher poderosa é aquela que tem essa consciência de saber onde ela precisa crescer. Mulher poderosa é aquela que decide o próprio destino. É claro que muitas coisas acontecem na nossa vida e que muitas vezes podem mudar esses caminhos. Mas a mulher poderosa é aquela que vai pelo seu próprio coração, pela sua própria intuição. Eu tenho comentado com vocês, eu compartilho muito sobre algumas coisas na minha vida, eu tenho comentado com vocês que o ano passado eu estava sentindo realmente que algumas áreas da minha vida precisavam de mais cuidados, e aí eu resolvi, né, reestruturar novamente minha vida, mudei inclusive o foco, né, o público-alvo com o qual eu trabalho, eu expandi isso muito mais. Eu estava só no nicho do mercado da beleza, eu expandi isso para mulheres empreendedoras. E muitas das decisões que eu tomei realmente sobre a estrutura da minha vida profissional, os caminhos que eu devo seguir, foram decisões tomadas por mim. É claro que eu ouvi pessoas especiais. Existem pessoas muito importantes na minha vida, pessoas de quem eu gosto muito, mentores a quem eu sigo, pessoas que estão próximas do meu dia a dia e que eu ouço essas pessoas. Eu ouço conselhos, né? Eu peço ajuda para essas pessoas, mas a decisão é minha. Por quê? Porque eu vou arcar com as consequências. Então, ser uma mulher poderosa, para começo de conversa, é isso. É ser uma mulher que toma as decisões da sua vida. E como fazer isso, né? Como se tornar uma mulher poderosa? Semana passada, eu fiz uma série de publicações, tanto em vídeo quanto em post, sobre a Semana da Imagem Poderosa. Então, o que é isso? É como você transmite uma imagem poderosa. E ali eu falei de vários assuntos. Essa semana eu estou falando da Semana da Inteligência Emocional. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos nos fortalecer e desenvolver algumas áreas da nossa vida para sermos realmente mulheres poderosas. Primeiro de tudo, nós precisamos nos conhecer. Eu até falei sobre isso no último post de inteligência emocional. Eu até coloquei brincando, né? Dá para controlar a emoção? Não, não dá. O primeiro passo para ter inteligência emocional e o primeiro passo para ser uma mulher poderosa é o autoconhecimento. É você se observar, é você se conhecer. Eu falo isso com muita segurança e com muita propriedade. Para quem acompanha a minha história sabe que eu passei já por 2 relacionamentos abusivos, onde eu não tomava decisões, eu deixava pessoas tomarem decisões por mim, né? E hoje eu sei onde foi que eu falhei, o porquê que eu permiti que essas pessoas tomassem decisões no meu lugar. Então você precisa, primeiro de tudo, se conhecer. Por que você tomou aquela atitude? Por que você tem essa ou aquela emoção? Por exemplo, você acorda bem-humorada? Por que você acorda mal-humorada?
Ah, de repente você acorda mal-humorada porque te acordaram antes da hora, porque você dormiu menos do que o seu corpo precisa, né? Você precisa se conhecer para entender o que te leva a tomar certas atitudes, o que te leva a ter certas emoções. Só assim você vai ter a confiança necessária para para tomar as suas próprias decisões e ser uma mulher poderosa. Como eu falei, para ser uma mulher poderosa, você precisa tomar as suas decisões. Você precisa tomar as rédeas da sua vida, tá? Muitos adolescentes, né, têm aquela dúvida: o que que eu faço, né? Que profissão eu sigo? E o meu filho passou por essas dúvidas aí, né? E eu sempre apoiei. Eu falava: Léo, você vai tomar a decisão que você quer. Você é que vai decidir a sua profissão. É claro que existia o sonho do pai dele que ele fosse engenheiro. E durante muitos anos a criança, né, o Léo ali pequenininho, falava: eu ia ser engenheiro. Ele brincava de carrinho e ele falava: engenheiro é que constrói carro, então eu vou ser engenheiro, porque eu gosto de carrinho. Mas a paixão dele não era essa. Mais ou menos lá para os 12 anos, o Leonardo descobriu que ele gostava de mexer com vídeo, com som, né? Ele pegava, ele começou brincando com músicas, que ele pegava músicas para feira cultural e cortava trechos de música. Ele começou a brincar ali com aplicativos e ele começou a descobrir essa paixão. Ser uma mulher poderosa é ter esse poder nas mãos. No caso, eu tô falando do meu filho, né? Ele foi poderoso. Qual era o sonho do pai? O sonho do pai é que ele fosse engenheiro, que ele fizesse ali uma faculdade, 5, 6 anos e fosse engenheiro. Nós fomos até na FEI, nós levamos ele conhecer uma faculdade de engenharia. Claro que ele gostou de todo o ambiente, né, de toda aquela estrutura, ele se apaixonou por aquilo, mas não era a decisão dele. E aí passaram-se os anos e o Leonardo começou. Não foi estudar engenharia, mas ele foi, né, buscar aí algumas graduações, algumas faculdades para entender o que ele queria. A Érica chegando, bem-vinda, Érica. Tive a honra de ter aula com essa mulher super poderosa. Minha linda, obrigada. Eu tô falando inclusive isso, né, da alegria que eu tenho de ter tido não alunos, mas que se tornaram amigos até hoje. Eu já tô respondendo a pergunta da filha de uma aluna minha, né? Que alegria. Então, voltando, o que é ser uma mulher poderosa, né? Na história do meu filho, o se tornar poderoso para ele, ter esse controle da vida dele, foi falar: pai, a sua alegria, o seu sonho é que eu seja engenheiro, mas eu não quero ser engenheiro. As consequências da minha vida me levam a tomar outras decisões. Ah, Ruth Almeida, seja bem-vinda, Ruth. Já falei do nosso encontro hoje às 6 horas, lá no Instagram, né, nossa live internacional. E agora a gente tá falando sobre como ser, né, essa mulher poderosa. Então, ser uma mulher poderosa é tomar essas decisões. Contando a história do meu filho, ele tomou realmente a decisão. Ele tomou as rédeas da vida dele e ele falou: não, eu não quero ser engenheiro. Ser engenheiro é o sonho do meu pai. Qual é o meu sonho? Então o sonho, a orientação do pai é que ele fizesse uma faculdade, fizesse 4, 5 anos de graduação. E ele falou: não, eu estou me encontrando, a minha decisão é ser editor de vídeo. E hoje o Léo está trabalhando com edição. Ele já fez alguns cursos, né, de edição de vídeo. Ele se enfiou nesse mundo e se apaixonou. Claro que ele sabe das consequências. Ele sabe das consequências de ser um engenheiro, fazer a graduação e ser um profissional, um empreendedor como editor de vídeo. Eu, como mãe, dei o apoio. Mas muitas vezes na nossa vida nós não temos esse apoio para tomar as decisões que nós queremos, né? A Érica tá falando: boa noite, crianças, saudades. Quando eu dava aula da faculdade, principalmente na faculdade de Sumaré, eu sempre chamei meus alunos de minhas crianças. E aí eu chegava, né, e falava: boa noite, crianças. Para mim sempre foram crianças com muito carinho, né? Renato Ferreira também chegando agora, boa tarde, seja bem-vindo. Esse nosso Café com Salto Alto é um encontro rápido, né? Mais ou menos meia hora aí de papo, onde eu venho compartilhar um pouquinho sobre esse mundo do empreendedorismo feminino. E eu estou hoje respondendo a pergunta da filha de uma aluna minha, falando sobre o que é ser uma mulher poderosa. Então, ser uma mulher poderosa é ter o controle, é tomar as decisões. É claro que
para tomar uma decisão, você tem que arcar com as consequências. Não é só tomar uma decisão e achar que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não. Para tomar uma decisão, você precisa ter a informação necessária de quais serão as consequências. Né? Por exemplo, meu filho tomou a decisão de não fazer uma graduação, de não fazer uma faculdade, e sim de fazer cursos livres e se especializar na área que ele queria, que é a área de edição de vídeo. Ele sabe quais serão as consequências. Ele sabe que a dedicação dele vai ser maior, ele não vai ter emprego fixo, ele não vai ter CLT, ele sabe de tudo isso. As consequências são, a dedicação dele é diferente de quem tem a tida segurança de uma CLT, embora eu seja contra dessa segurança. Eu sou mais a favor realmente aqui do nosso país do empreendedorismo. Então, ser uma mulher poderosa é tomar as rédeas. Mas agora eu quero chamar muito a atenção de um erro que eu cometi muitos anos na minha vida. Quando a gente quer ser uma mulher poderosa, durante muito tempo eu quis isso, né? Ai, eu me revoltei, passei por 2 relacionamentos abusivos e uma hora eu me revoltei. Chega! Eu sou uma mulher poderosa e vou tomar as rédeas da minha vida. Mas teve um erro que eu tive durante toda a vida. É querer ser uma Mulher Maravilha. Querer dar conta de tudo, querer ser perfeita em tudo, querer fazer tudo sozinha, querer cuidar e não permitir ser cuidada. Esse é um erro muito grave que a gente comete. E aí eu falo muito especialmente para o coração das mulheres. Nós precisamos nos permitir ser cuidadas. Não fiquem na ilusão de que ser uma mulher poderosa é aquela que simplesmente vai, né, tomar conta do mundo. Não. Você também precisa se permitir ser cuidada. Em novembro agora, passei por uma cirurgia, né? A cicatriz está aqui ainda, estou cuidando dela, mas não é algo que me incomoda. Passei por uma cirurgia bastante delicada, uma cirurgia de coluna cervical, e eu precisei ser cuidada. Eu já passei por outras cirurgias, quem acompanha a minha trajetória sabe a transformação que eu passei nos últimos anos, onde eu fui para o hospital sozinha, me internei sozinha, passei pela cirurgia, né? E alguém no máximo ia me buscar. E aí meu filho falou, não mãe, nessa cirurgia eu vou com você. E eu, não precisa, ele precisa sim, eu vou te acompanhar, eu vou com você. Eu tive que aprender a ser cuidada. Nessa cirurgia, eu já estava aqui na minha mãe, já estava cuidando da minha mãe. Eu falei, como que eu vou cuidar da minha mãe tendo que fazer repouso? E aí, Deus manda anjos, né? Um anjo da minha vida, minha tia Lourdes, que tem sido um anjo há muito tempo, veio pra cá e falou, não, espera que eu vou cuidar de vocês duas. E a tia veio pra cá, ficou aqui alguns dias com a gente, realmente cuidando. E como é gostoso ser cuidada. Isso não deixou a Giovana ser menos do que ela era. Pelo contrário, eu acho que eu cresci e amadureci muito mais quando eu permiti que eu fosse cuidada. Como eu contei no comecinho dessa live, eu tô passando por um momento muito delicado, né? Mamãe tá mal, minha mãe tá realmente bem debilitada, o problema de saúde dela tá evoluindo muito rápido e a gente tá cuidando, né, ela precisa 24 horas ali de cuidado. Agora há pouco eu fui lá, dei o remédio dela das 4 horas, dei um café com leite, dei ali um bolinho pra ela, falei, fica quietinha que eu vou dar uma aula e já volto. Ela tá aprendendo a ser cuidada. E mesmo nessa correria, já teve dias que eu preciso de ajuda. Então eu ligo pra Thalita, ligo pra minha tia, ligo pra alguém, ligo pra minha cunhada e meu irmão têm sido 2 anjos da minha vida. Cunhada, socorro, me ajuda. Aprender a pedir ajuda, aprender a se permitir ser cuidada, também é uma atitude de uma mulher poderosa. Para ser empoderada, você não precisa tomar conta de tudo. Você precisa saber até onde você pode ir. Até onde você deve ir. E aprender a ser cuidada é sim uma característica de uma mulher poderosa, de uma mulher empoderada. É muito interessante passar por essas fases, né? Claro que a gente vai aprendendo isso tudo com amadurecimento. Mas respondendo a pergunta que deixaram ali, né, na caixinha de perguntas do meu stories, o que é ser? Como me tornar uma mulher poderosa? Primeiro, busque o autoconhecimento, busque se conhecer. Eu vou dar uma dica aqui
que essa dica vai para a publicação de hoje ainda, hein? Vai para o meu feed de hoje, que é escrita terapêutica. Eu fiz isso, pra mim deu muito certo, foi muito gostoso. Lembra, lá na adolescência, quem já tá na minha idade lembra disso, lá na adolescência, quando a gente tinha o diário, né? Você pegava ali o diário, todo dia você escrevia alguma coisinha, né? Você brigava com a mãe, você escrevia lá, e brigava, xingava o pai e a mãe no diário, ou quando você olhava pra alguém diferente, né? Quando você ganhava uma flor, você colocava no diário. Isso nada mais é que uma escrita terapêutica. Fazer isso numa outra fase da nossa vida nos traz autoconhecimento. Então, pegue um caderno e comece a fazer a escrita terapêutica. Comece a escrever ali as suas emoções. E comece a refletir sobre o que te levou àquelas emoções. Por exemplo, você está num dia triste, você está num dia chateado, o que está acontecendo? Eu comecei de vez em quando a ter. Eu acordava, mas eu acordava que nem eu me aguentava. Eu olhava no espelho, mas eu nunca fui mal-humorada, eu nunca fui assim. Eu sou brava, né? Quem me conhece sabe que de vez em quando eu sou brava. Mas nunca fui mal-humorada. E eu me senti mal, eu falei, mas o que tá acontecendo? E eu ficava inquieta com aquilo e brava. E comecei a buscar, o que tá me deixando assim? O que tá me deixando assim? E eu vi que, né, algumas coisas ao meu redor estavam acontecendo, algumas, que eu chamo de âncoras, né? Algumas pessoas estavam querendo me puxar para baixo. Simples, eu identifiquei o que era e me afastei daquilo. Muitas pessoas, às vezes, não querem buscar ajuda. Eu já tive momentos de precisar pedir ajuda. Ai, eu não tô legal, não tô legal, não tô legal. Vou pro médico. O que tá acontecendo, doutor? O que tá faltando, né? O que tá me fazendo mal? E aí vai uma palavra muito carinhosa para algumas pessoas que estão passando por problemas, inclusive, de emocionais nesse momento, né? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Nós estamos num momento muito difícil e que pessoas têm passado por isso. Ser uma mulher poderosa é reconhecer que você precisa de ajuda. Você não tá legal? Tá faltando alguma coisa? Tá inquieta? Tá ansiosa? Procura ajuda. E às vezes até a ajuda de um médico. Quem tem, eu gosto muito desse exemplo que a Thalita uma vez contou. Se você tem diabetes, você não toma insulina? Por que o diabético toma insulina? Porque o corpo, o organismo, tá faltando alguma coisa. Então você vai lá e repõe. Eu, durante muitos e muitos anos, sofri com enxaquecas absurdas. Quando eu tinha aquela dor, aquela enxaqueca, o meu corpo tava falando que não tava legal. Eu tomava um remédio. Então, por que quando nós temos um problema emocional, nós não buscamos também um remédio, uma ajuda? Esse remédio pode estar num terapeuta, esse remédio pode estar numa amiga sua, esse remédio pode estar no seu pastor, na sua pastora, em alguém, um guia espiritual que você tenha, alguém que possa te ajudar. Casos de depressão, procure sim um médico. E não há problema nenhum de você buscar ajuda naquele momento. Eu, no momento difícil que eu tô passando, é claro que eu corri pedir ajuda. Mamãe tá lá, é difícil ver minha mãe, que sempre é uma mulher extremamente ativa, de repente numa cama. É difícil, dá? Ontem mesmo, tia Lourdes, socorro, tô mal. Aí a tia veio aqui, a gente sentou, tomou um café, chorei com ela, né, desabafei com ela e me tornei mais forte para continuar realmente nesse processo. Então, ser uma mulher poderosa é reconhecer que você também precisa de ajuda. Então, ser uma mulher poderosa é tomar as próprias decisões, não deixar a sua vida na mão de ninguém, assumir as consequências dessas decisões. Você vai tomar uma decisão? Pense bem quais são as consequências e assuma. Seja mulher realmente para assumir. Eu tomei essa decisão e eu assumo as consequências. Ser uma mulher poderosa é buscar se conhecer. Conhecer aquilo que realmente está te fazendo bem, está te fazendo mal. E ser uma mulher poderosa. E aí eu vou trazer o ensinamento que eu tô mais aprendendo nesses dias de tanta dor que eu tô passando. É aprender a pedir ajuda. É permitir ser cuidada. É pedir conselhos. É pedir colo. Eu sempre não canso de agradecer, né? Nesse momento tão delicado, tão doloroso que eu tô passando, eu tenho anjos para quem eu peço ajuda, para quem eu peço colo e que tem me sustentado, mesmo no momento de dor, tem me dado realmente o sustento. Ontem eu escrevi uma frase para a Júlia, uma grande amiga minha,
eu tava contando para ela, né, da evolução da minha mãe e tudo, e eu contei, eu falei, eu estou sentindo algo que a Bíblia diz, a paz que excede o entendimento. O que é isso? Você tá em paz e não entende por quê, né? O mundo tá acabando do seu lado e você tá em paz. Quando você assume as rédeas da sua vida, toma as decisões e sabe das consequências, você sente essa paz. Ser uma mulher poderosa não é sair brigando com todo mundo, não. É decidir que caminho você quer seguir e encontrar essa paz. Espero que esse café hoje tenha sido bom para você. Para mim foi gostoso estar aqui. Encontro vocês hoje, 6 horas da tarde. O pessoal do Face vai pro Instagram. A live das 6 horas vai ser transmitida pelo Instagram, tá? Eu fui convidada pela Ruth Almeida. A Ruth é uma profissional extremamente incrível. Ela cuida de profissionais da área da beleza. Ela tem um método para profissionais, para desenvolver profissionais. E ela está em Portugal. Então, a nossa live será internacional. Eu espero vocês hoje às 6 horas da tarde lá no Instagram para a gente bater um papo. A gente vai falar sobre planejamento estratégico hoje à noite. Você quer ter uma carreira de sucesso? Como planejar essa carreira, né? Como planejar esse passo a passo? Como ser um profissional de sucesso? É claro que nós estaremos falando para profissionais da área da beleza, né? O mercado é a área da beleza, mas as dicas que eu vou dar ali, o passo a passo, serve para qualquer profissão. Tá bom? Então, espero vocês 6 horas da tarde. Um beijo, obrigada pela companhia e até 6 horas.